E se os dias tivessem 48 horas? Se as semanas tivessem 14 dias? E se o mês tivesse 60 dias? Eu digo para vocês que o ser humano ia se encarregar de encher tudo. Agenda lotada, simpósios, retiros, campanhas, eventos e mais eventos. E soma-se a isso as atividades cotidianas normais. E soma-se a isso aos nossos compromissos familiares. E soma-se a isso aos compromissos profissionais. Ou seja, o ativismo do século XXI. É sobre isso que eu quero falar. Tem problema ter bastante coisas para fazer, bastante compromissos, bastante de atividades? Queria dizer, queridos, que não é pecado ter a agenda cheia, não tem problema. Mas há um perigo, e sobre esse perigo que eu quero falar. O perigo da distração. Distração mental e distração espiritual. Ou seja, aquela distração que faz você focar tanto nas atividades, focar tanto nos compromissos, focar no que você tem para fazer e desfocar do que realmente importa. Seja nas nossas atividades da carreira, da profissão ou atividades eclesiásticas, tudo que nós fazemos, tudo o que fizermos é para a glória de Deus, é para Ele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Isso é mandamento bíblico e isso é um ensinamento também que nós temos na palavra do Senhor. Então, o que muitas vezes nós nos esquecemos é que são tantos compromissos, tantas coisas, tantos horários, tanto que temos que nos preparar para cumprir com a agenda e esquecemos do Senhor da nossa vida, do Senhor da agenda, da razão de tudo. Porque a razão das coisas, a razão de tudo acontecer é o nosso Deus. Queridos, e sobre essa distração eu quero ler alguns textos bíblicos para nos voltar para os trilhos. Eu quero contar uma experiência pessoal minha. Meu esposo é pastor de uma convenção batista e eu auxilio ele no cuidado das ovelhas. Isso para mim é a maior alegria da minha vida, poder servir a Deus com ele, junto com meu esposo. E um dia nós estávamos em uma visita pastoral e no final da visita meu esposo pediu para eu orar por aquela família. Até aí tudo bem. Só que quando eu fui orar, eu não sei se foi o Espírito Santo ou a minha própria consciência, mas eu percebi, queridos, que naquele dia eu mesma ainda não tinha orado a Deus, eu ainda não tinha elevado o meu pensamento a Deus. E ali na hora que eu orei, eu comecei lá dentro de mim, ai Senhor, me perdoa porque eu ainda não falei contigo, me perdoa Senhor. Por quê? Porque eu já estava orando pelos outros e ainda não tinha nem dito bom dia para Deus. E isso é um sinal de ativismo. Quando nós queremos impressionar outros com a nossa performance, quando nós queremos cumprir as nossas agendas, quando nós queremos estar presentes em todos os compromissos e esquecemos do Senhor dos compromissos, esquecemos da razão de tudo, esquecemos que Deus é o centro, Deus é o primeiro de tudo. E os textos que eu vou ler, olha só, no Sermão da Montanha, você talvez saiba esse versículo de cor, mas Cristo, sobre a ansiedade humana, pelas necessidades básicas, o que comer, o que beber, o que vestir, Cristo ensinou: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. No contexto aqui, todas essas coisas eram as preocupações que Cristo citou: o que comer, o que vestir. Só que aqui, esse buscar em primeiro lugar o reino de Deus é a chave sobre toda a ansiedade humana. Então, a agenda cheia nos causa ansiedade, porque ficamos com ansiedade de cumprir com todos os compromissos, ficamos com ansiedade de fazer tudo direitinho, só que ao mesmo tempo, antes de tudo isso, devemos buscar em primeiro lugar. Então, dá para cumprir com uma agenda cheia? Claro que dá. É pecado ter agenda cheia? Não, não é pecado. O pecado é esquecer de buscar em primeiro lugar a Deus. O pecado, o problema é não buscá-lo em primeiro lugar, não ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Vamos ver o que Ele ensinou para Marta, irmã de Lázaro, no famoso texto da casa de Marta, Maria e Lázaro. Cristo, quando viu Marta tão ansiosa com tantas coisas para fazer, e aquilo era para fazer para Cristo. Vejam só, Marta estava ansiosa servindo a Cristo. E isso que acontece conosco também, Cristo ensinou a ela: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será
tirada. Ou seja, estamos ansiosos e inquietos com muitas coisas, mas apenas uma é necessária: buscar ao Senhor em primeiro lugar, porque Maria, que escolheu a boa parte, estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, aprendendo dele. Que coisa mais linda! E nós temos que entender, queridos, que o ativismo religioso, esse ativismo no lugar do cristianismo, se nós nos deixarmos levar por essa torrente de distração espiritual, distração mental, nós vamos morrer espiritualmente. Ativismo mata. Então, não devemos jamais permitir que uma agenda cheia acabe com a nossa vida espiritual, com o nosso relacionamento pessoal com Cristo. Mas como solucionar então? Vou cancelar tudo? Vou dizer não para tudo? Não precisa. Mas basta não abrir mão do relacionamento pessoal com Deus. Não abrir mão do tete-a-tete com Deus. Não abrir mão da comunhão, aquela comunhão maravilhosa com Deus. Como, por exemplo, Abraão teve, Moisés teve, eles eram chamados de amigos de Deus. Moisés via Deus face a face. Elias, Eliseu, Davi, Pedro, Paulo, Barnabé, Timóteo. E esses personagens que eu citei, e vários outros da Bíblia, que tinham esse relacionamento íntimo com Deus, eram pessoas ocupadas. Abraão tinha vários rebanhos para cuidar, Davi era rei, e vejam que com toda a ocupação deles, mesmo assim, eles não se deixaram levar pela corrente do ativismo, mas eles não deixaram, com seus altos e baixos, com seus erros e acertos, mas todos eles tinham muita comunhão com Deus. Então, quero encerrar com o Salmo 16. O Salmo 16 fala algo sobre a presença de Deus. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Talvez você me diga, mas esse versículo fala do céu. Sim, ele fala do céu, mas nós já podemos viver na terra essa glória dos céus, essa presença gloriosa. Então, o que nós concluímos? Tem algo errado em ter a agenda cheia? Claro que não! Eu mesma este ano tive a agenda bastante cheia e soma-se a isso a maternidade. Mas eu dou glórias e graças ao meu Deus, porque sabendo dosar, sabendo filtrar aquilo que é necessário, às vezes até dizer um não, mas ao mesmo tempo, queridos, não deixar a comunhão com Deus. E aí nós podemos viver sim uma agenda cheia, mas viver saudável, de uma forma saudável e de uma forma que glorifique a Deus. Até o próximo vídeo.